hoje. Bom dia a todos, feliz ano novo. Minasan ohayou gozaimasu. Shinnen omedetou gozaimasu. Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu. Que esse ano, né, possamos continuar caminhando juntos na presença do Senhor. Amém? O final do ano, assim, eu estive orando, né, meditando para esse novo ano que a gente está iniciando, uma palavra, né, que pudesse a gente ter como tema, né, para esse ano, para nossa igreja. E hoje eu vou compartilhar que possamos caminhar dentro desse tema. Lógico, Deus tem muito, né? Muito mais, né? Não é limitado aqui, mas que a gente possa trabalhar nisso, né? Para as nossas vidas, como igreja, estar aprendendo mais sobre o tema que vou compartilhar e podermos crescer nesse tema também. Eu creio que já tem muito, né? Eu creio que já tem sido praticado aqui, mas que possamos crescer mais ainda. 去年の末ですね、12月ぐらいちょっと祈りして今年新しい年に向かって一つの御言葉神様から与えられるように祈りしてたですね。で、今日ちょっとそのことを分かっちゃいたいですが、皆さんも自己していると思いますが、しかしもっと成長、その御言葉によって私たちもっと学ぶことができるように、また成長できるように、2026年の中で、この御言葉を、教会として、歩んでいきたいと思います。もちろん、ここで、ね、神様の御言葉ここだけって、ね、制限できないですね。もっと広い、ね、神様私たちに、2026年の中でもうたくさん語れると思いますが、しかし、この御言葉も一つのもっと集中してもっと成長できるように歩んでいきたいなと皆さんにこのことを分かち合いたい。Então, vamos abrir em João, capítulo 13. ヨハネによる福音書13章。34節と35節、ヨハネによる福音書13章、34と35。João capítulo 13, versículos 34 e 35. Diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Matsuru-san, 読んでいただけますか?
とうございます。É um versículo, né, também uma passagem conhecida, eu creio que muitos, né, vocês já conhecem. E a gente está começando um novo ano, e também aqui fala novo, né, novo mandamento, né. Assim, não, se a gente vê, não é tão novo, né, porque já tem outras passagens que já falavam, tinha esse mandamento, né, amai-vos uns aos outros, né. この、新しい年に、ね、入って、新しい戒めって書いてあるんですね。もちろんこの新しい戒めってそんな新しくないね。前もこのイエス様言う前にもこの戒めがあったんですね。互いに愛しなさい。Então, que o novo, né, que Jesus fala aqui é amar como ele amou, como ele amava. Esse é a parte nova que ele acrescenta, né? Tinha amai-vos uns aos outros, mas não tinha Jesus. Aí Jesus fala: amai-vos uns aos outros, como, né, eu os amei, né? Como eu os amo. Que essa era a parte nova, né, dessa passagem, né? Assim como eu vos amei, né? Amem uns aos outros. 新しい部分私あなた方愛したように、互いに愛し合いなさいって、これが新しいですね。でこのように私たちも今年、互いに愛し合うことができるね。いつもは互いに愛し合うっていつもね言うね。でもイエス様愛したように愛し合うね。もっとたくさんのことあるですね。どのようにイエス様が私たち愛したですかってもし聞かれたら、もうたくさんどのようにイエス様が、ね、十字架まで行って私たちのために自分の命を捧げたまでイエス様はしてくださったね。E como que, né, amai-vos uns aos outros, a gente sempre fala, vamos, né, amar, estar amando uns aos outros, né? Mas amar como Jesus amou, tem muito mais coisas que a gente precisa aprender, né? Jesus, como que ele nos amou? Indo até a cruz, né? Entregando a sua vida lá na cruz por nós, sacrificando a sua vida por nós, sendo um servo, né? No meio que ele veio para ali estar com os discípulos, né? E amando, assim, se humilhando, deixando tudo aquilo que, né, ele tinha para nos amar, para vir, né, ao nosso encontro, para vir nos resgatar, para vir nos salvar, né? E como ele nos amou, né? Ele fala para que nós amemos uns aos outros. Então, que esse ano a gente possa estar aprendendo mais, né? Tem passagem que fala, né, que Jesus fala, né, para perdoar, né, para estar suportando, para estar fazendo, né, tantas coisas em prol, né, do outro, né, indo além daquilo que, né, o antigo mandamento mandava, né. Então, que seja assim também, né, nesse ano, que a gente possa aprender mais nesse ano a amar como Jesus nos amou, né. で、そのようにイエス様が私たち十字架まで、ね、自分の命を捧げて、いた、私たちも互いに愛しなさいって、新しい戒め、命じられたですね。で、今年ですね、どのようにイエス様が私たち愛したことを、
学びたいですね。もっと細かく、十字架で、ね、死んでくださった、もちろんそれが、メインかもしれないね。でもそれまでこの地上に歩んできた時に、いろんな出来事の中でイエス様その愛を表したですね。でそのように私たちが学ぶことができるように、この1年が、歩んでいきたいなと、歩んでいきたいです。Então, né, Jesus amou, indo até a cruz por nós, né, mas que a gente possa crescer, né, nesse ano, cada vez mais conhecendo, né, até chegar à cruz, né. Ele passou esse tempo ensinando, mostrando como que é esse amor que ele tinha por nós, e assim nós vamos estar aprendendo mais como que ele amou, né, e praticar, né, esse amor entre nós e fora também, né, mas começa aqui, né, entre nós que estamos seguindo, que já conhecemos o Senhor, né. で、この愛を学んで、実行することができるように、まず、実践ですね、この教会の中で、もちろん外にどこへ行ってもこの愛を、表すことができる。で、それが2番目の部分ですね。また後で話しますが、まず愛し合いなさい。私、あなた方愛したように愛し合いなさいね。ヨハネの15章の12節にも書かれているですね。Lá em João também, ele fala novamente, né? Em João 15, né? Ele fala novamente: Meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então, que seja, né, como esse mandamento está falando, né? A primeira parte do que a gente vai estar esse ano aprendendo, crescendo, estudando, amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou, né? E esse amor, né, inclui também amar pessoas que não são amáveis, né? Pessoas que às vezes você acha que essa pessoa não merece, né? Mas Jesus manda amar essas pessoas também, né? Lá em Mateus でこのイエス様の愛ですね、その私たちの目では、そのあの人は愛する資格がないって思うぐらい資格かな。あの人が本当にあの人は愛しないといけないなって思うぐらいの人もイエス様が愛し合いなさいって言われているんですね。マタイの5章、マテオス5, capítulo 5, versículo 43 até o 47. マタイ5章の43節から47節。Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito? Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre injustos e injustos.
Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? 48 também. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Lisa, yonde itadakimasu ka? Amém. Arigatou gozaimasu. E aqui está falando para, né, amar aqueles que não são amáveis ao nosso ponto de vista, talvez humano, né? Mas esse daqui ainda é um extremo ainda, né? Os inimigos é um extremo, né? Mas muitas vezes a gente não consegue amar nem aquele que é um pouco diferente da gente, né? ちょっとここは定期を愛しなさいって言ってるんですね。しかし私たちが、人間的にもう定期をもう絶対愛すること、ね、できないなって、ね、思うかもしれないね。でもそれもうだいぶ極端ですね。でも私たちがもうちょっと違う人も愛することで難しいね。もう敵はもう絶対ね愛できないね。もうちょっと違うだけでもうあの人はちょっともう距離置いていきたいなって思う時もあるんですね。でもイエス様がもう敵まで愛するように命じられているんですね。ですからもうまずね敵愛するするまで結構距離があるからもう近い人から始めなければならないね。ちょっと違う人が愛しないといけないね。そこから始めるですね。Então, amar os inimigos já é um extremo, né? A gente já tem que começar para amar aquele que é diferente, né? Que pensa um pouco diferente, que não pensa como você, que talvez é um pouco mais difícil. Não que, né, uma pessoa seja inimigo, mas só de pensar diferente, às vezes a gente quer manter uma distância, né? Mas nós temos que amar, começar amando, aprender a amar, a respeitar e aceitar. Lógico, não que tem que aceitar tudo o que a outra pessoa, mas respeitando, você consegue amar, né? Consegue compreender, entender muitas vezes o que talvez a outra pessoa pensa, ou porque ela está pensando assim, porque que ela, né, é daquele jeito. Tem várias coisas, né? Mas muitas vezes assim, a nossa atitude é de julgar ou condenar ou se afastar ou, né? É dessa forma, né? Então nós temos que aprender como Jesus ele nos ensina a amar, como ele nos amou, né? ですからまずですねちょっと違う、考え方も違う行動も違う人をはじめ愛しなければならないんですね。もちろん全て受け入れなければならないってそれは別ですね。それぞれ違う考え方は違うけど全て受け入れるじゃなくて、認めることが大事です。尊敬することも大事ですね。それから始まるですね。で互いに
愛し合いなさい。私、あなた方愛したように愛し合うことはそこから始まると思いますね。で、イエス様が自分の敵も愛したんですね。E outra parte, né, sobre ser discípulo, né, falando aqui em Mateus, onde nós lemos, Mateus não, João 13, no 35, né. で、2番目にですね、弟子であることを、2つ目のポイントですね。Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. Marcas, né, na vida de discípulo, né? É o amor, né? É uns aos outros, né? Para ser conhecido como discípulo de Jesus, né? Não é só falar que eu creio em Jesus, eu sou discípulo de Jesus, né? Ele fala para amar uns aos outros, que você vai ser conhecido como discípulo de Jesus, né? Não é você, né, só proferir que você é discípulo, que você já é discípulo de Jesus, né? Você tem que viver, né, conforme o discípulo vive, né? Conforme ele está falando aqui, né? Amando uns aos outros vai ser uma das marcas do discípulo de Jesus, né? で、その2番目のポイントですね、イエス様の弟子であることは、ただ私、もちろん信じることは、弟子になる資格があると思うけど、でもただ私資格を持って私イエス様の弟子であるって言って、で本当の、弟子の歩み方しなければ弟子であることはならないと思います。で、その一つの弟子の印ですね、互いに愛し合うことですね。それが弟子の印です。で、それによって私たちが弟子であることを知られるですね。13章の35節。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。すべての人ね、が認めるようになります。外の人も見たら、互いに愛し合っているなら、あの人は違うな、あの人はイエス様の弟子であるなってもう分かるね。言わなくていいですね。私、イエス様の弟子ですって。もう愛し合いなら、もう見る人がもう分かる。あの人は違う。あの人はイエス様の弟子であると分かる。em 1 João e 第一ヨハネcapítulo 3, 第一ヨハネ3章。
14節。1 João, capítulo 3. Diz assim, 14, 14 7. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, aqui fala, né, que nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então você pode ser um discípulo morto ou um discípulo vivo, né? Se você se diz, eu sou discípulo de Jesus, mas não ama o irmão, né? Então você é um discípulo morto, né? Porque fala que não ama permanece na morte. Agora aquele que ama, né, passou da morte, né, para a vida. 第一ヨハネ3章の14節ですね。まなみさん読んでいただけますか。他の兄弟を愛しているなら、自分が霊の死から救われ、命を与えられたことを確信できます。そうでない者はその死にとどまっているのです。はい。イエス様の弟子なら、兄弟を愛し合うですね。もし愛しなかったら死にまだとどまっているですね。ですから生きている弟子か死んでいる弟子かどっちかね。私イエス様の弟子、しかし兄弟を愛することができなかったら死にまだとどまっているって書いてあるんですね。でイエス様の弟子は愛し合いなさいって言ってるんですね。でイエス様の弟子なら、愛し合わなかったらできないですね。生きている弟子が、兄弟を互い愛し合うことの印です。E a marca, né, do discípulo, então, é amar. Então, se nós não amamos, permanecemos na morte, né? Então, que possamos estar amando os nossos irmãos. Outra coisa, né? A marca do discípulo, né? Está em João 8:31. João 8:31. Yohaneによる福音書8章、31節、31と32ですね。Diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade os libertará. Karin-chan, ヨハネ8章31と32読んでいただけますか。イエスはご自分を信じたユダヤ人に言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。はい、ありがとうございます。もう一つの弟子の印はイエス様の御言葉にとどまるですね。で、はじめは愛することがとどまなければ、で今年は私たち
愛にとどまるですね。愛するを学ぶ。イエス様は私たち愛するように、今年も、もっと学んで、もっと実践できるように。で、これが、それにとどまると、私たちの本当の、イエス様の弟子である。で、真理をして、真理を私たちを、自由にしてくださる、解放してくださる、人生を送れると、書いてある。E que nós possamos, né, estar nesse ano, né, permanecendo na verdade, né, permanecendo na palavra, né, que é amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Para esse ano, né, a gente poder crescer mais nisso, né, permanecer na palavra e conhecer e praticar essa palavra. E essa palavra, né, vai estar nos libertando, né, para cada dia estar amando mais ainda uns aos outros. Tem um comentarista, né, que diz, né, assim que se não amamos como Jesus, o mundo não apenas tem o direito de dizer que não somos seus discípulos, como também de pensar que Jesus não era quem ele dizia ser. ある解釈者が私たちがイエス様が命じられた互いに愛しなさい、それが実行してなかったら、そっとの人が私たち見るときに、私たちがイエス様の弟子ではないって言われる価値がある。また、イエス様も神である、救い主であることを、そのイエス様のことも認められないこともできるですね。イエス様はそんな人ではないって、その価値も持つことはできるね。外から見る人。ですから私たちが本当に愛し合えなければ、私たち弟子ではない。外から見たら、あの人は弟子ではないって言われる価値がある。また、イエス様は救い主ではないって価値もあるですねって、可能性、かもしれないって、かもしれないじゃないね。考えることね。考える、外の人はそのように考えることが、できるねってその解釈者が言われたですね。Então, que nesse ano, né, de 2026, nós possamos estar amando uns aos outros, como Jesus nos amou, e que através desse amor, né, a gente possa testemunhar para o mundo, né, que nós somos discípulos de Jesus. ですから、今年ですね、もっとこの愛、イエス様、私たち互いに愛し合って、イエス様、私たち愛したように愛し合うことができる。で、それがそっと、この世の中の人を見ると、あの人はイエス様の弟子であることを認めることができるように、歩んでいきたいと、皆さんに、この御言葉、与えたいです。共に、この御言葉に、
成長ができるように、また実践できるように、共に歩んでいきたいこの2026年です。Então, que esse ano de 2026, juntos, né, nós possamos estar crescendo nessa palavra, de amar uns aos outros como Jesus nos amou, né? E o mundo vai conhecer, né, que somos verdadeiramente seus discípulos. Amém? Antes, a gente vai ter, também tem no final do ano a gente fez tem tipo um quadro lá, que é um desafio, né? Fala, né, que eu vou seguir os passos de Jesus. Eu acho que eu não estou enxergando. Eu vou seguir os passos de Jesus, e daí cada um vai colocar uma frase, um versículo que você vai fazer também nesse ano. E eu creio que também baseado nessa passagem de João 13, 34, 35, né? Que nós vamos fazer alguma coisa, né, para cada vez mais crescer nesse seguir a Jesus, né? Amar como Ele nos amou. A gente vai fazer isso, né? Mas agora a gente vai ter um tempo de cada um. Hoje vai ser, a gente vai reunir com a família, né? A gente vai começar pela família. Hoje você vai reunir com a sua família e você vai declarar isso, né? Vai profetizar que esse ano, né, na sua casa também, né, você vai amar um ao outro como Jesus amou. E dentro da sua casa você vai ser conhecido como discípulo de Jesus. Que você vai orar agora, né, cada um com a sua família. E aqueles que estão só, a gente vai juntar também. E você vai orar também. Você é a nossa família, né? Então, gostaria que これからですね、年末に私たち一つのこの、黒板ではないけどそこにイエス様に従いたいって書いてある。で、それぞれ自分にそれによって今年何をする、イエス様に従うために、今年もっと聖書を読みます。今年もっと祈ります。が、自分の言葉で一つ、書いて、そこに、貼るね、紙がそこにあるから貼って、で、これが私たちの、このもう一つのチャレンジですね。2026年もっとイエス様に従うために自分にとって何をするか、そこで、書くですね。一言でももっとね、聖書を読みます。もっと祈ります。伝道します。いろいろあるね。で、自分にとって何をするか、そこに書きます。で、それ一つ。でもう一つは、これからですね、この御言葉によって、互いに愛し合いなさい。イエス様、私たち愛したように愛し合うことは、今日ですね、今日は家族ごとで分かれて、で、自分がその自分の家族の、この互いに愛し合う家族の中で、イエス様愛したように愛し合います。で、またその家族の中で私たちが、それぞれイエス様の弟子であることを認めることができるように、お互い認めることができる。本当に私たちがイエス様の弟子である。私たち愛し合っていることが
家族の中で、始まらなければならないですね。で、自分の、家族ですね。まあ、家族、今日いない、人たちがそれ、もう一緒に集まって、一緒に祈るすることに、したいと思います。ですから、vamos orar. Você, o chefe da família, quem está como cabeça, chame a sua família e ore juntos, né? E coloque, né, esse tema também para sua casa, né? Porque a gente tem que começar na casa, né? Para nossa casa. Eu creio que quando a gente começa em casa, eu acho que a gente vai na igreja vai ser bem mais fácil, vai ser natural, né? E que seja assim, né? De masano ie no cho de aru, 頭であるtanto自分の家族呼んでこの御言葉を祈りしてでことを始めたいと思います。家で始まったら教会の中ではもう自然になってしまうね。教会でやろうって言っても私たち家でしなかったら教会にならないと思う。ですから家から始まりましょう。Então vamos orar. Então o Adriano, a Maria, o Lucas estão ali. Vocês vêm comigo, com a minha família. Aí a Miki, o Seiji, o Dan, Tabata, Matsura-san, Milton e a Yuri, o Mari, a família, a Lucimara e o Emerson. Então vocês oram juntos, ok? então, vamos 借りてちょっとねグループにして自分の家族と、アリさんとエメルさん私の家族